Nós estamos entrando no ar aqui pela Rede TNT com mais um Deles e Delas. E iniciando no mês de julho, completará 25 anos no ar, fazendo seu jubileu de prata, o nosso Deles e Delas. E hoje nós vamos tratar dos temas do seu interesse que está em casa, nosso telespectador. Vamos falar do trânsito seguro, do Maio Amarelo e da Lei Seca. O nosso convidado é presidente do Partido PROS aqui do estado do Rio de Janeiro e da Frente Parlamentar da Defesa do Trânsito. Ele é deputado federal, está no seu terceiro mandato. Conosco aqui o deputado federal e autor da Lei Seca, o deputado Hugo Leal. Boa noite, Hugo, tudo bom? Boa noite, Leleco. Satisfação poder estar aqui retornando com vocês aqui. Satisfação é toda nossa. E hoje, para comandar aqui, junto comigo, o Deles e Delas, a nossa futura imortal, que no dia 11 de julho ela vai tomar posse da Academia Fluminense de Letras, aqui no estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói. Dia 11 de julho ela vai se tornar imortal pela Academia Fluminense de Letras, a nossa querida jornalista do Fluminense, Cláudia Cataldi. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Leleco. Boa noite, deputado federal Hugo. Boa noite a você que está em casa. É um prazer enorme estar aqui. E eu vou agora apresentar os convidados que nós trouxemos para, junto conosco, entrevistar o deputado Hugo Leal, a querida amiga, companheira do Jornal O Dia, Juliana Dalpiva, ela é repórter do Jornal O Dia, e o coronel Marco Andrade, que é coordenador geral da Lei Seca. Sejam bem-vindos. Nós estamos de volta com o Deles e Delas desta noite, apresentando o deputado federal Hugo Leal, a quem eu já inicio sem perda de tempo. Nós temos muito a falar hoje, deputado, nesse país da jabuticaba, que a gente chama assim, né? Que tem essa coisa que todo mundo fala, das leis que pegam e as que não pegam, e a maioria não pega. O senhor foi quem elaborou e relatou a Lei Seca. Qual foi a mágica? Porque essa lei pegou, né? Dizem que duas leis aqui são famosas, tanto a sua quanto a da pensão alimentícia, que o sujeito vai preso. Já tem da Maria da Penha. A Maria da Penha também funciona. Mas qual é a mágica que então... Na realidade, eu acho que a mágica é a simplicidade. Na realidade, quando fala assim, o autor, o relator, seja qual for a denominação, ela pouco importa, porque na realidade, quando ela toma de domínio público, ela é do país todo. Na realidade, ali, a percepção foi uma mudança, a mudança que acabou significando essa ação toda, foi a punição ali na abordagem. Quando você faz a abordagem, na recusa a fazer o teste, a carteira já é apreendida e lavrado um tema administrativo. Então, o primeiro fato foi essa inversão. Antes, o artigo 65 do Código não previa nenhum tipo de punição no caso de algum tipo de recusa. Obviamente que não é uma punição efetiva, não estamos falando de crime, estamos falando de processo administrativo. Portanto, isso foi, eu diria, um termo básico ali que trouxe esse resultado e passou, então, essa interpretação a ter uma maior eficácia nas fiscalizações. Mas não há jeitinho. Ninguém escapa disso. Não há jeitinho quando há seriedade na abordagem, há um mecanismo de uma política pública do Estado entendendo que essa lógica, ao trabalhar na redução dos acidentes, e o álcool em direção é um tópico dessa circunstância, você tem resultado na área de saúde. No momento que você reduz os acidentes, você reduz impactos, reduz acidentados, não só na área da saúde, mas na área da previdência. Seja, infelizmente, com a fatalidade, com os mortos, e seja com os que ficam sequelados. Então, tudo isso transforma também numa redução, quando você pensa em números. Mas, quando você trata de pessoas, né, você tem que entender que a redução de acidentes também é significativa para o conjunto da sociedade. Então, não ter jeitinho, né, eu acho que foi uma típica ação desenvolvida aqui no Rio de Janeiro, com um complexo. A Operação Lei Seca aqui no Rio, nós temos a presença do coronel Marco Andrade, ela obedece a uma lógica de governo, de governo. Então, do governador e a operação, e todos os órgãos atuam, Polícia Militar, Detran e outros órgãos que são necessários. Então, isso aí, essa lógica que já é defendida pela Organização Mundial da Saúde, traz esse desdobramento que essa característica que é extremamente positiva, que todos são iguais perante a lei. Deputado, os recentes dados indicam que o número de mortes de trânsito vem caindo. Em 2013, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, em base do SUS, do Sistema Único de Saúde,
houve uma queda em mais ou menos entre 10% em todo o país. E o Rio de Janeiro teve um percentual de 44% nessa queda. Na sua opinião, o trânsito está mais seguro? Não, na realidade, temos que entender isso como um conjunto, né? Infelizmente, felizmente nós tivemos uma redução de mortes, em termos de 10%, mas tivemos um aumento nos feridos. Nós tivemos, o que acontece é que os impactos, os acidentes acabam acontecendo, as mortes em volume menor, mas os feridos acabam tendo um número maior. O que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, óbvio que a Operação Lei Seca contribui muito para essa redução. Porque o que acontece é que ela, não só a operação, mas a própria presença nas ruas acaba inibindo qualquer outro fator de excesso de velocidade, de outras características que trazem um aumento de acidentes de trânsito. O nosso estado teve o maior percentual no país inteiro? O Rio de Janeiro é o maior percentual de redução, foi o estado do Rio de Janeiro. Eu quero saber, por que, coronel, você que é coordenador da Lei Seca, qual é a sua opinião, essa queda aqui no nosso estado foi maior mediante o nosso país? Primeiro é importante a gente colocar que o estado do Rio de Janeiro é protagonista nesse tipo de ação. A Operação Lei Seca no nosso estado ela já tem 6 anos de vida. Então são 6 anos de experiência, mais de 1.900.000 motoristas fiscalizados, que efetivamente nos trouxeram experiência para poder mudar hábitos e percepções da sociedade. Com o avanço da legislação, que é desde 2008, avançada em 2012, que ela foi melhorada, foi corrigida, na verdade a sociedade fluminense vem trocando seus hábitos, mudando suas atitudes. E é exatamente isso que tem proporcionado que aqui dentro do estado a gente tenha conseguido uma redução muito significativa no número de mortos. O país diminuiu 10%, o Rio de Janeiro diminuiu 44%. São números significativos, são números a comemorar, mas ainda muito precisa ser feito para que possamos, vidas ainda existem para ser salvas. É muito comum, né, Leco? Sua pergunta aqui ao deputado. Deputado, eu gostaria de perguntar ao senhor, a legislação avançou muito, sem dúvida alguma, demos grande passo, na verdade, o Brasil não inventou a roda. Sim, com certeza. Procuramos atrasadamente copiar tendências que são mundiais. A questão da mistura do álcool e direção contribui de forma significativa para o número de mortes que nós temos no trânsito. E assim em todos os lugares do mundo. E o Brasil vem, a partir de 2008, nessa tendência, se modernizar e seguir essa questão. Mas os nossos processos ainda são muito falhos. Na prática, embora nossos agentes da Operação Lei Seca vão para as ruas diariamente, é importante colocar isso, que de domingo a domingo são realizadas ações, os processos de ritos administrativos das esferas de recurso, tanto administrativas como judiciais, ainda são muito longos, o que gera ainda uma sensação de impunidade por parte da sociedade. A grande penalidade da multa gerada pela Lei Seca não é só o valor pecuniário de R$ 1.915, que é um valor muito significativo, mas principalmente a suspensão do direito de dirigir. Na verdade, está atrelada essa punição, a penalidade, a suspensão de dirigir por um ano. Então é trocar um dia, uma noite, uma festa, uma saída de praia por um ano sem poder usar o carro para trabalhar, levar os filhos para a escola, e poder usar o carro como meio de transporte normalmente. Como é que o senhor vê e daí essa necessidade da gente rever esses conceitos com relação a esses processos? Na prática, quanto mais rápido acontecer essa suspensão, que hoje às vezes leva de 2, 3, temos casos até de 5 anos para se findar o processo administrativo, como é que o senhor vê essa questão? O que a gente tem feito nesse sentido para poder aprimorar ainda mais a nossa legislação? Coronel, esse é o ponto hoje que eu diria nevrálgico nessa questão da Operação Lei Seca, seja para a questão do álcool de direção, seja para outras circunstâncias, porque o excesso de velocidade, você conduzir o veículo acima de 50% da velocidade permitida no local, ou seja, você no local que é 90, você está a 135, também dá suspensão imediata da carteira, dentro de um outro prazo. Ou seja, a percepção da população, às vezes, fica distante. O que normalmente acontece, e a gente tem percebido conversando com outros estados, com depoimento de outros parlamentares também, é como demora, como há esse tempo, e a gente tem que respeitar o devido processo legal, tem que respeitar o contraditório, quando demora muito, a sensação é que a pessoa, eu já cumpria o que foi imposto. Eu paguei a multa de R$ 1.915 e pronto, já fiquei 2 dias sem a carteira, porque foi apreendida, eu tive que ir lá para o Detran, e ali inicia o processo administrativo. Ela não tem noção que ela está iniciando o processo administrativo, que ela tem que se defender, tem que apresentar. E obviamente, às vezes, a própria máquina do Detran, eu já fui presidente do Detran há 10 anos atrás, mas as circunstâncias acabam se repetindo,
cria esse mecanismo, e aí quando a pessoa recebe a comunicação 3 anos depois, que ela tem que ficar 1 ano sem poder dirigir, mas faz 3 anos que eu participei, que eu fui fiscalizado. Sim, infelizmente essa é a perfil. É a mesma coisa que acontece no processo judicial, né? Às vezes a pessoa cometeu um crime hoje e só vai ter a pena transitada em julgado 3 anos, 4 anos depois. Infelizmente, o nosso sistema, só que o sistema administrativo, nós estamos trabalhando dele na modificação, mantendo sempre o devido processo legal, o contraditório, mas encurtando as etapas, porque são tantas etapas, tantas notificação de penalidade, depois autuação de penalidade da infração, ou seja, tem termo sobre termo. Então nós estamos reduzindo, guardada essa proporção sempre da ampla defesa, porém num processo mais sério para que possa ser aplicado, até para o próprio cidadão. Se ele não tiver nada a temer, se ele tiver uma defesa boa, ele acaba também sendo liberado, até mesmo no processo administrativo. Deputado, uma curiosidade, eu sou o autor da Lei Seca, essa maravilhosa ideia que o senhor teve de fazer a Lei Seca em todo o país. O senhor já foi parado na Lei Seca? Umas 4, 5 vezes. Já. Obviamente que nenhuma vez foi detectado nada, porque senão seria manchete nacional. Já fui parado. Internacional. Já fui parado, já fui abordado, já fiz o teste. Umas 2 vezes houve identificação, porque tem servidores do Detran que às vezes atuam na operação, e eu como já fui presidente, alguns conhecem, comentam. Mas você foi lá fazer a prova? Fiz o documento. Graças a Deus os documentos estavam em dia, o documento do carro estava em dia também, e também, não, obviamente, que não tinha. E também não consultei, não precisei consultar a site, porque eu acho que aí é uma questão, como disse o coronel Marco Andrade, é uma questão de consciência. Mudar a legislação pura e simples, eu não digo que é tão complexo, a questão é mudar comportamento. E mudar comportamento não depende de... Mas isso está acontecendo, a gente vê os nossos amigos, eles saem de táxi hoje em dia. Cláudio, você veja o seguinte, às vezes a gente nós pegamos a experiência de outros países, mas nos Estados Unidos é assim. Por que aqui não pode ser assim? Então, eu entendo que essa percepção... É uma questão de costume. Essa percepção está passando aqui no Brasil também. Eu digo o seguinte, uma criança de 10 anos, que quando a Lei Seca foi editada, tinha 10 anos, hoje ela tem 18 anos. A concepção dela de autodireção, dela ouvir isso, mencionar, propaganda, o pai falando, as pessoas falando, ela já criou uma outra consciência. Meu filho hoje está tirando carteira de motorista. A cabeça já é outra cabeça, entendeu? Claro. É uma outra percepção, ou seja, ele já internalizou aquilo. Isso que eu chamo de mudança de comportamento. É geracional, muda de geração. É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem rápido aqui, de antigamente, há 30 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, pelo menos uns 20, você ia à praia, levava bronzeador, levava aqueles bronzeadores, passava óleo, Hoje, a primeira coisa que você vai, qual é o primeiro item que você vai quando vai à praia? Protetor solar. Se alguém precisou dizer, não, é uma mudança de comportamento porque as pessoas entenderam que aquilo faz mal. O cinto de segurança, a mesma coisa, claro que tem uma lei, mas sabe que aquilo ali protege, aquilo ali evita, não evita o acidente, mas protege, é uma forma de proteção. Então isso, ao ser internalizado pela população, ela passa a absorver, então aí independente se vai ter lei, se não vai ter lei. Então, o autodireção é mais ou menos isso. Essa é uma linha de ação que torna o domínio da sociedade. Depois não importa quem é o pai. Se você perguntar quem é o pai do Einstein, ninguém vai saber. O Einstein já era por si só, então ninguém precisa saber quem é o pai. Precisa saber que as coisas dão certo. Deputado, e acho que também é uma pergunta que eu gostaria de fazer também para o coronel. A gente, quando fala da Lei Seca, a gente está focando um pouco mais no motorista particular, né? Sim. A gente tem no Rio também um problema grave no que diz respeito aos ônibus urbanos. No ano passado a gente fez uma matéria no jornal que mostrava que a nossa frota da capital tinha 50 vezes mais multa por excesso de velocidade do que São Paulo, por exemplo, que tem uma frota que é quase o dobro do Rio de Janeiro. Claro que, enfim, também lá tem um trânsito que é mais intenso do que no Rio, mas mesmo assim é um número que espanta no que diz respeito a excesso de velocidade. A lei seca não é exatamente o foco da lei seca, mas acho que também é uma questão assim, extremamente importante a gente pensar numa maneira de tentar, porque assim, fica a critério, se não me engano, da prefeitura fazer essa fiscalização mais direta das multas,
Mas, ao mesmo tempo, isso também envolve as empresas. Sim, então, eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês acham que podia ser feito para que essa fiscalização também melhorasse? Porque, assim, o trânsito do Rio de Janeiro hoje também é muito perigoso por isso. Vamos dividir aqui, porque eu acho que a questão da lei seca, o coronel pode falar ali da abordagem de motoristas de caminhão, de todos os tipos de condução, não é só o motorista particular, motocicleta, carro de passeio, caminhão, ônibus, todos eles, motorista de táxi, todos eles têm, né, podem ser passados pela fiscalização. Podem ser separados, isso não existe, né, essa diferenciação não existe, eu acho que o coronel pode falar um pouco mais. Agora, essa questão da velocidade, este é um outro tipo que existe uma discussão mundial, não é do Brasil isso, a criação, o estabelecimento de uma década mundial, começou em maio de 2011, estabeleceu uma prioridade para discutir alguns temas que são fundamentais. Então, era álcool de direção, capacete e excesso de velocidade. Isso, o excesso de velocidade é uma das coisas que mais matam também, ou no atropelamento ou nos acidentes. Então, essa é uma característica. Você vê, tem alguns países que estão trocando, estão reduzindo a velocidade até em autoestrada exatamente para reduzir a questão do impacto. Aqui no Rio de Janeiro, assim como em outros municípios, essa fiscalização, principalmente de transporte urbano, ela é feita pelo município, porque a lógica do espaço urbano, quem fiscaliza é o município. E aí o processamento dessas autuações tem que ser feita no DETRAN. O que acontece? Como são pessoas jurídicas, né, o ônibus pertence a uma pessoa jurídica, ele tem que informar quem é o real condutor, para que aquela punição possa ser feita ao motorista e, até no caso, houver o recurso ou não. Então, essa é uma circunstância que leva um tempo, e o que nós estávamos falando aqui, às vezes, o processo se torna tão complexo, porque a defesa é feita numa jare da prefeitura e a punição do motorista é feita dentro do órgão do DETRAN, caso estão vinculados à carteira. A lógica disso, e eu tive a oportunidade também de fazer esse debate até com o próprio segmento, é chegar a ser mais rápido do que a própria administração, não contar com a dificuldade da administração. E aí fazer a efetiva punição, o pagamento e a efetiva punição. O que conta-se muito com essa morosidade da administração para poder achar que isso vai ser liberado. Vai chegar uma hora que isso não vai, como acontece com a lei seca, demora 2, 3 anos, mas aí a pessoa vem a punição. Aí quando vem a punição, às vezes vai para um motorista que nem está mais na empresa ou vai para uma circunstância que ele nem mais trabalha nessa linha. A nossa preocupação, e é um dos focos que eu já disse da lei seca, tanto que é um foco também com essa relação, principalmente para aquelas pessoas que têm propriedade de pessoa jurídica, é a definição de imediato do real condutor, a fiscalização e a punição, o encaminhamento dele para a suspensão da carteira, se for o caso, e, obviamente, a empresa vai ter que, a parte pecuniária, o pagamento da multa, e, obviamente, o próprio veículo vai ficar certificado ali, que ele também não vai poder circular se não tiver essa certificação. Coronel, você quer falar? Sim, vou responder a pergunta da Juliana. Juliana, com relação à fiscalização de alcoolemia, é importante a gente colocar o seguinte: dentro do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem um órgão específico que ele é responsável em fazer a fiscalização de veículos de transporte de passageiros, que é o DETRO. Ele, na verdade, então, existe um órgão específico para fazer a fiscalização desse tipo de segmento de veículos. Então, o DETRO é responsável pela fiscalização como um todo, condições de veículo, de outras questões, da segurança, inclusive. Com relação à questão da alcoolemia, a Operação Lei Seca, ano passado, logo no início de 2014, treinou os agentes do DETRO para realizar, inclusive, a fiscalização de alcoolemia. Ou seja, hoje o DETRO possui bafômetros, como é conhecido popularmente, bafômetros para realizar a fiscalização de alcoolemia dos motoristas de veículos de transporte de passageiros. Então, na prática, isso pode funcionar. Precisa ser aprimorado ainda, mas já funciona dentro da estrutura do nosso Estado. Dentro da Operação Lei Seca, propriamente dita, nós fiscalizamos todos os tipos de motoristas, mas é questão de foco. Nós não buscamos o veículo de transporte de passageiros porque já existe um órgão específico para fazer esse tipo de coisa. Mas é importante colocar, isso já acontece constantemente. Um veículo de transporte de passageiros, seja um ônibus, seja uma van, ao passar pela Operação Lei Seca, se os agentes identificarem visualmente algum tipo de alteração muito significativa, ou por vezes o que acontece, a sociedade chama a atenção pela janela dos nossos agentes que acontece alguma irregularidade.
Os nossos agentes não se furtam de parar aquele veículo e fazer a fiscalização. Mesmo que gere o transtorno de ter que chamar um outro veículo para poder trocar os passageiros de veículo, mesmo que isso gere um transtornos administrativos, até pela questão de espaço físico, às vezes um ônibus ocupa exatamente toda a área de abordagem que a gente teria. Para ter um ônibus parado naquela área, no local de operação, a gente está deixando de fiscalizar vários outros veículos. Então, mesmo apesar desse transtorno, nós não nos furtamos em promover a segurança viária que nos propomos diariamente para garantir a segurança das pessoas. Bom, vocês já ouviram falar na Cegonha Carioca. É um programa que a Prefeitura do Rio, que atende a todas as mães, desde o início da sua gestão até o parto. Elas fazem todos os exames pré-natal, conhecem a maternidade onde vão ficar o teu bebê e ainda ganham um enxoval para a criança. Olha, realmente é uma maravilha, é muito bacana isso. Até a ambulância vai buscar em casa. Maravilhoso esse programa da Prefeitura aqui da nossa cidade. Muito legal ver esse cuidado que a Prefeitura tem com as mães aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio realmente sempre presente. Mas vamos a um break rápido e voltamos já com o deputado federal pelo PROS, pelo Estado do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal. Até já. Deputado, já que a gente está falando de questão da droga, e há um debate nacional em torno disso, envolvendo também a questão da violência, qual que é a sua posição? O senhor acha que é possível discutir a descriminalização das drogas, até nesse cenário? Porque, assim, existem drogas que têm outros tipos de impacto, até para a própria questão do trânsito em si ou não. Sim. O que o senhor acha que podia ser feito nesse sentido? A gente mantém a legislação como ela está? O senhor vê alguma chance de mudar em algum sentido nesse sentido? Deixa eu dizer, com relação ao trânsito, nenhum tipo de droga. Nem as legais, nem o remédio. Porque às vezes a pessoa toma um remédio, esquece que aquele remédio tem vedação até para ela dirigir ou para estar proibido conduzir máquinas pesadas. Porque o trânsito requer atenção absoluta. Tudo. Qualquer distração é fatal no trânsito. Inclusive, a principal droga, entre aspas, hoje é o celular. Essa aí distrai qualquer um, a pessoa esquece do que está fazendo. É uma loucura o que significa hoje os acidentes com o celular. Então, do ponto de vista do trânsito, todas as drogas são iguais e são substâncias psicoativas e são proibidas. O que acontece hoje nesse debate nacional sobre legalização ou não legalização, nós temos que avaliar aí, acho que conceitualmente o país tem uma resistência muito grande, se você fizer uma análise, uma pesquisa, mas você tem mecanismos que já são utilizados, porque tem outras drogas que já são utilizadas por fins medicinais. A própria maconha, ou hoje conhecida como canabidiol, ele ficou proscrito durante muito tempo. Até esse ano ele era proscrito, mas o canabidiol é uma substância psicoativa que pode ser aproveitada em tratamento de pessoas que têm epilepsia, que têm outros tipos de... Então, isso, depois de muito debate, foi aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi aprovada a possibilidade da importação do canabidiol ou da sua utilização. Eu fiz esse debate, a gente reuniu com famílias para poder chegar nessa lógica. Então, dentro dessa linha, tudo bem. Disso aí, dessa linha, para chegar numa maconha chamado de uso recreativo, eu acho que ainda nós estamos numa distância muito grande. Quer dizer, nem todos os países, principalmente países continentais como o Brasil, têm essa avaliação positiva. Eu acho que nós temos que ainda debater muito outras consequências e advertências do que efetivamente a legalização. O deputado, você é presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Do Trânsito Seguro e, portanto, está indo a Gotemburgo com esse laço amarelo. Laço amarelo aqui. Foi lançado no Brasil. Pois é, então conta pra gente como é que vai ser. Na realidade é muito básico. O Maio Amarelo, primeiro por que maio? Porque maio foi o dia 11 de maio de 2011, começou, como eu disse... Nós estamos no final de maio, hoje é dia 30 de maio. Começa a década mundial de ações de segurança viária. Essa década foi decidida numa primeira conferência mundial que foi realizada na cidade de Moscou. Eu estava lá com representantes do Ministério da Saúde. Em 2010, a ONU assumiu, como num documento da Assembleia Geral da ONU, a realização dessa década. Começou dia 11 de maio de 2011. O que é o objetivo? O objetivo é redução de 50% no número de acidentes, de mortos e feridos. Então, o básico é você reduzir, não os acidentes, mas quer dizer, tentar trabalhar nos acidentes, mas reduzir o impacto das mortes e dos feridos. Então, isso é uma orientação para mais de 170 países.
E o que acontece? Nós precisamos criar um mecanismo, uma ação que pudesse representar um período que nós pudesse discutir isso. Aqui no Brasil, caracteristicamente, o mês de setembro nós já temos a Semana Nacional de Trânsito. Como o mês de maio foi o início da década, então nós estabelecemos que maio seria um mês de nós analisarmos o que aconteceu de maio de 2011 para maio de 2012, para maio de 2013. Então, incentivou-se a criar o Maio Amarelo. E o Maio Amarelo nada mais é que uma cópia do que já acontece com o Outubro Rosa, com o Novembro Azul. Então, são ações. O Outubro Rosa é para a prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul é a prevenção do câncer de próstata. E, na realidade, o trânsito, o que causa de mortes, o trânsito, são hoje em torno de mais de 40 mil, já é uma epidemia e tem que ser tratado dessa forma. Então, foi criado o laço, que é o mesmo laço que usa nas campanhas também contra a prevenção da AIDS, a prevenção do câncer de mama. Foi utilizada a mesma linha e por iluminou o Cristo Redentor? Iluminou o Cristo Redentor. A mesma lógica para poder mobilizar as pessoas numa campanha, numa ação conjunta. Não é de patrocinar, não tem governo federal, estadual, municipal, é de todos. Ou seja, ela não é de domínio de ninguém. Ela é de domínio público e cada um que queira realizar ações nesse sentido. É a mesma coisa de quem é o Outubro Rosa. É de todo mundo. Hoje em dia tem 18 países que aderiram. 18 países. O que nós estamos fazendo? A Cláudia citou aqui, eu estou indo a Gotemburgo na próxima início de junho, nós vamos ter uma reunião lá da OMS. E essa reunião também é a preparatória para a segunda Conferência Mundial que vai ocorrer no Brasil, dia 18 e 19 de novembro. Segunda conferência em alto nível de segurança viária. A primeira foi em Moscou e a segunda vai ser em Brasília, dia 18 e 19 deste ano. Estaremos lá cobrindo. Com certeza. E no dia 8 nós vamos discutir a Carta de Brasília, os documentos que vão ser analisados e a proposta de nós levarmos, como o Leleco disse, hoje só tem 18 países que estão aderindo à questão do Maio Amarelo. Levar como uma característica, uma sugestão... porque é muito pouco, né, deputado? Muito pouco. Nós estamos falando de 170 que hoje são signatários do documento, então no mínimo a gente poderia ter 100 países. Veja, essa ação não é uma campanha de redução de acidentes, é um movimento. Cada um vai atuar da sua forma. Então, hoje você tem aqui no Brasil... alguns públicos, entidades privadas, você tem companhias de veículos que hoje estão colocando nos seus comerciais. Isso é exatamente para ser isso mesmo, para ser uma coisa de domínio público. Nós vamos levar para nessa reunião, para que isso seja também recepcionado pela Organização Mundial da Saúde e ela transforme isso numa ação dela também, um movimento mundial. E, obviamente, nós vamos trazendo resultado que é a redução dos acidentes. Bom, a Capemisa é a seguradora que há mais de 50 anos oferece produtos para proteger a sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Com muito pouco por mês, você garante segurança a quem mais ama e fica mais tranquilo para o seu futuro. Capemisa é capitalização, previdência, seguro e felicidade. Consulte um corretor, então acesse capemisa.com.br. Capemisa é a seguradora que realmente deixa as pessoas mais seguras e mais felizes. Vamos a outro break comercial e voltamos já com o deputado federal pelo Colégio do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Hugo Leal. Até já. Deputado, a lei que você fez é bem abrangente e o projeto já está pronto. Quer dizer, vocês já aferem o nível de alcoolemia. Por que não é incluído nisso esse exame toxicológico? Quer dizer, maconha, cocaína, crack... Na realidade... que vocês fizeram para o álcool. Tem a lei seca, na realidade, agora, por que não da droga? Não é? Na realidade... realmente, a lei da droga, por que... Na realidade, a lei não fala de álcool mais. A lei não especifica álcool. A lei fala substância psicoativa. A lei já avançou muito mais. Mas, deputado, você só pega se você não beber, não acontece nada. Eu vou explicar. Vamos explicar o que acontece é o seguinte, hoje, na realidade, o que você tem em termos de tecnologia para a abordagem, porque o que é o etilômetro? O etilômetro é um aparelho, que é conhecido como bafômetro, que a pessoa sopra, ele vai ter partículas de ar ali com gotículas de sangue, que vão passar para você o nível de álcool que você tem no seu organismo. Já é testado e aprovado no mundo todo. Então já é uma ferramenta utilizada. Então, para a detecção do álcool, é mais fácil. As outras drogas,
essa detecção de imediato, você tem que ter, assim, você não pode chegar e falar assim, levar o indivíduo e falar, você vai detectar outras drogas, ou através da urina ou através do sangue. Isso demanda mais, você não pode fazer numa abordagem de rua. O que existe hoje, e nós estamos fazendo até uma audiência para poder fazer esse debate, essa discussão, quais são os mecanismos, a tecnologia que você tem para fazer um resultado através dessa medição que seja na abordagem de rua. Mas existe algum país no mundo que já tem isso? Tem. Teste de saliva. Teste de saliva. Isso está se consolidando nos Estados Unidos, em alguns outros países, mas Estados Unidos é o foco, eles estão fazendo também em caráter de experiência. O teste de saliva, ele coloca o reagente e dependendo do reagente ele vai lhe dar qual é o tipo de substância psicoativa que está presente naquele indivíduo. É óbvio que você tem que guardar as proporções, porque tem alguns medicamentos que têm substância psicoativa, já me perguntaram isso. Ora, se tem substância psicoativa em um determinado medicamento e a pessoa não fez uso daquele medicamento, provavelmente ela também não poderia estar dirigindo. Então, essa é uma circunstância que nós estamos fazendo a definição. O que falta, o que nós estamos consolidando, a Anvisa participa desse processo também, é qual é o mecanismo que dará a segurança ao agente público, agente de trânsito, que aquele teste da saliva, molha um algodão na saliva e coloca nos reagentes. Hoje tem em termos de 5 a 8 minutos. Eles querem até reduzir esse período para poder estabelecer. A abordagem, agora, mudança na legislação não precisa colocar na legislação. É proibido fazer uso de álcool. Já está no projeto. Essa já está caracterizada. A questão falta o mecanismo para... Exatamente. E hoje, a gente imagina que ainda esse ano, com o desdobramento do que vem acontecendo, com a rapidez também, o esforço que tem sido feito pelo Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do Transporte e também da Anvisa, nós tenhamos um ou dois testes que possam fazer essa medida com segurança. O etilômetro já é um padrão. O pessoal reclama muito que o baixo teor, que é acusado no bafômetro, 0,3. Que é 0,3, né? 0,3. O que você acha? É pouco, é muito? Que muita gente reclama que é... Entendeu? O 0,3 do bafômetro é do que? Taça de vinho, chope, uma dose de uísque, mais ou menos por aí. Só para explicar para o nosso telespectador, o 0,3 no bafômetro é o 0,6 do sangue. Isso é individual? Quer dizer, cada pessoa, por exemplo, uma pessoa que tenha uma tolerância... Totalmente pessoal, e aí vai de complexão física, homem, mulher, se almoçou, se mais gordo, se mais baixo, se mais magro, se fez refeição, tudo isso influencia, porque é o processamento do álcool no organismo. Há uma taça de álcool, dependendo do tamanho da pessoa, dependendo do tipo de alimentação que ela fez, o álcool se dilui, porque esse é um processo químico, né, dentro do bioquímico, que é dentro do organismo. Então, cada um tem um tipo, uma diferença. Que é sempre a primeira desculpa. Eu só tomei uma tacinha de vinho, depende da tacinha. Ficou grande. E mais um chopinho só e deu. Tem mais um mito. Tem gente que fala que enxaguante bucal e bombom de licor e bala, isso é mito também, né? Mito. Quem está na operação sabe. Coronel. Quer dizer que o bombom de licor não existe. Se o cara para pegar um bombom de licor, não vai usar. A não ser que ele come uma caixa. Vai dar outro problema para ele, né? Não vai dar. E beber o enxaguante bucal 2 litros. Sim. Bom, aí não sei se... Aproveitar a oportunidade de esclarecer a todos que o bombom de licor ou o enxaguante bucal, ele pode até vir a gerar um resultado falso positivo, né, no exame do bafômetro. Mas na entrevista que o policial realiza ao abordar o agente, ele faz uma rápida entrevista, e em cima dessa entrevista pergunta ao agente, inclusive, se ele fez ingestão de algum outro tipo de álcool, não só pela questão da bebida, mas através de alimentação, enxágue bucal. E toda vez que é sinalizado de forma positiva que fez, a orientação que o motorista recebe é o seguinte: nós vamos realizar um teste agora, e se o que você estiver me dizendo for verdade, daqui a 15 minutos nós vamos realizar um segundo teste. Nesse segundo teste, depois de 15 minutos, ele descarta completamente o que a gente chama de álcool residual, ou seja, o álcool que pode ficar na cavidade oral, que é uma quantidade de álcool muito pequena que, ao ser absorvida pelo organismo, não gera alteração fisiológica. Ou seja, dessa forma, com muita segurança, a gente descarta essas hipóteses. Agora, é claro que, como o deputado colocou de brincadeira, você comeu uma caixa de bombom de licor, infelizmente você fez ingestão de uma quantidade significativa de álcool. Se você fez o enxágue bucal, em vez de descartar o enxágue, mas ingerir o enxágue bucal, você está consumindo álcool, e aí realmente você pode ter o resultado comprometido. Eu gostaria de aproveitar, em cima da pergunta que foi feita ao deputado, com relação à legislação sobre drogas.
Né? E até, deputado, eu gostaria de que a gente aproveitasse a oportunidade para o senhor esclarecer isso para a população. A legislação hoje ela é perfeita e abrange, inclusive, as outras questões de draga. E eu quero trazer o exemplo de um caso concreto que aconteceu essa madrugada, né, em uma das blitz da Operação Lei Seca aqui no estado do Rio de Janeiro, na qual os nossos agentes flagraram um motorista que ele fumava um cigarro de maconha. Então, nesse momento, embora a gente não tivesse a forma de medir a questão, de aferir aquela questão, existia a flagrância. Sim, do agente ter identificado o motorista fazendo uso daquele tipo de substância psicoativa que é completamente enquadrado na legislação. Então, o agente passou a realizar as imagens que são previstas. Eu gostaria que o senhor aproveitasse depois e falasse sobre isso, né? De como a nossa legislação avançou e como é garantido hoje os ritos para que a gente possa conduzir a coisa nesse sentido. Os agentes realizaram as imagens, né? O motorista recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia. Na delegacia ele respondia pelo menos pelo consumo da droga, como qualquer um, mas por dirigir sob a influência da substância. Né? Mas o policial flagrou ele no carro. Sim, e ele filmou. Porque a lei prevê. Porque ele foi parado na lei seca, ele foi parado na lei seca e o rapaz estava fumando maconha no carro. Exatamente. É um idiota total, né? Um imbecil total. Exatamente por essa percepção. É lei seca, estou filmando, não tem problema nenhum. Maconha pode. Deixa eu fumar minha coisa aqui, não vão me pegar nada. Então ele recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia, na delegacia foi o ML fazer o exame toxicológico para poder confirmar. É um cara de pau, né? Então é a utilização dos outros meios. Deixa o deputado falar sobre isso. O que o coronel pergunta, e eu acho que isso foi o desdobramento, é que nós, por detectar algumas circunstâncias, foi uma discussão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, aliás, até por 2 ministros aqui do Rio de Janeiro, um debate muito intenso sobre qual era a extensão da lei anterior, a 11.705, sobre a questão da prova. A prova estava assim, alcoolemia, quer dizer, a alcoolemia seria constatada no sangue ou através do teste. Só tinham expressamente na lei isso e não autorizavam nenhuma outra prova. Estavam na discussão se outras provas poderiam ser utilizadas. E essa discussão permeava alguns tribunais de justiça do país também. Ao ter essa votação no STJ, eu peguei essa decisão do STJ, levei para a Câmara, nós já tínhamos um processo de discussão, esse aperfeiçoamento, e levamos. Ora, parte do princípio, para mim, como advogado, quer dizer, o direito já autoriza todas as provas, já fala todas as provas em direito admitidas. Só que nós colocamos de forma expressa na lei. E aí introduzimos as imagens, introduzimos o testemunho, introduzimos o que já existia no Código de Processo Penal, o que já existe, nós colocamos expressamente no artigo 306, nesses dispositivos, para poder fazer a constatação. Até para poder salvaguardar essa lacuna. Porque a pessoa se recusava, porque ou faço o exame de sangue ou não vai ter o índice mínimo. Mantivemos o índice mínimo, porém estabelecemos a abordagem e aí a questão visual também. O agente pode, detectando que aquele tem notórios sinais de embriaguez ou de estar em condições de dirigir, ele pode aplicar a mesma penalidade que está prevista ali no artigo 306 e, obviamente, no 165. Estamos de volta com deles e delas, entrevistando o deputado federal Hugo Leal. Deputado, são 513 colegas seus lá em Brasília. E muitos deles ficam muitos anos, já está no 3º mandato, alguns têm mais que isso, e não conseguiram aprovar nenhuma lei até agora. A sua, além de aprovada, ela pegou. Qual é a dificuldade? Quer dizer assim, é muito difícil aprovar uma lei? É muita burocracia? Como é que isso funciona? Eu acho que a questão da lei também, eu digo o seguinte, a legislação é uma questão de oportunidade e também de simplicidade. A lei, quando pega, é quando a população absorve, ela entende aquela lógica e absorve. Eu acho que isso aí eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ter proposto uma ação dessa. Isso já adveio de uma ação que já existia, né? Eu já tinha sido presidente do Detran aqui no Rio, em 2003 até 2005, já tinha visto a realidade do trânsito, o primeiro contato com a realidade do trânsito foi essa, e na Câmara eu acabo me dedicando uma grande parcela do meu tempo, não só isso, mas a questão do trânsito seguro, de tudo que envolve. E, obviamente, aí, momento de você aproveitar aquela oportunidade e transformar o que era uma proposta de proibição de venda de bebida
na proibição. Eu lhe acompanho desde o Detran, eu já até lhe entrevistei lá, mas vejo que isso dinamiza a carreira de um deputado, quer dizer, facilita muito na hora do voto, ali naquele momento. Ajuda a identificar. Pois é, então você acha que a sua eleição você se tornou um voto de opinião por causa disso? Não, tem sim, isso colabora bastante, ajuda bastante, ainda mais quando a Operação Lei Seca aqui acaba atuando com frequência, a gente é lembrado para o bem e para o mal. Porque ela virou tipo de exportação agora, essa Operação Lei Seca está em outros países até. Tem o que aconteceu, que o conceito da alcoolemia zero, que a gente chama de Lei Seca, ela foi incorporada em alguns países. Talvez países com dimensão continental, como é o Brasil, ele foi o primeiro. Você tinha isso mais ou menos espalhado em alguns outros locais. Por exemplo, o Uruguai também acabou de assumir, a sua agência de segurança viária, assumir a questão da alcoolemia zero também, assumiu. A Argentina está muito próxima disso. A Rússia, 2 anos atrás, incorporou, através de legislação, também a alcoolemia zero. E olha que na Rússia... E lá vai todo mundo preso, né? Olha que na Rússia, às vezes... Se bebe bem lá. Bebe bastante. Mas na lógica não é bebida. E um dos países que eu tive, que foi mais, que hoje tem os melhores resultados, é a França. E a França, eles dizem que lá não há possibilidade de discutir a questão da alcoolemia zero. E eles continuam tendo acidentes, não só do álcool de direção, mas principalmente de velocidade. Mas lá é uma cultura, é cultural. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem diferenciações por estado, porque a legislação de trânsito nos Estados Unidos diferencia pelos estados. E você tem o exemplo do Japão. Ficou 22 anos com alcoolemia zero, inclusive para o acompanhante. Tá? E com voos tão altos assim, Leleco, e aí? Quer dizer, ficando tão notório como deputado federal, já estou cumprindo a minha missão lá, que eu acho que é bem mais racional. O trânsito também é um investimento em infraestrutura, estradas, ruas, transportes públicos. Você acha que tem melhorado nessa área, apesar da crise no nosso país, que nós estamos passando? Veja, eu atuo na Câmara na área da Comissão de Viação e Transporte, obviamente na área do trânsito, que é especial, mas eu não deixo de ter esse olhar diferenciado para a questão da logística no país. Aí, saindo um pouco da nossa linha do trânsito, mas a logística no país hoje ainda é um dos maiores entraves. Na área portuária, na área ferroviária, na área rodoviária e, obviamente, na área portuária. Nós fazemos essa discussão permanente. Acabamos de realizar 2 audiências, uma com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, outra com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, porque o país precisa, é uma questão de sobrevivência. Os investimentos vieram. Infelizmente, nós fomos tomados aí do ano passado para cá por uma crise muito maior de enfrentamento, e eu temo muito pelos investimentos nessa área da logística. Se você não tiver investimento nessa área da logística, da dimensão que é necessário, nós vamos ficar com gargalo. Nós estamos aqui falando de portos, nós estamos com... As rodovias federais, então, as rodovias federais, que nós temos mais de 62 mil quilômetros de rodovias, elas têm um problema, primeiro, que é a fiscalização. A gente não tem número suficiente de agentes para fazer fiscalização. Segundo, e a maior parte delas agora está sendo concedida. E, segundo, a questão da balança. E outra coisa, o nosso transporte de mercadorias, principalmente de insumos, principalmente de soja, né, e outros insumos agrícolas, é feito de um caminhão. Isso é uma coisa totalmente irracional, isso não cabe na lógica. Isso tem que ser feito ou transporte aquaviário, por meios fluviais, ou por cabotagem na costa brasileira, ou por ferrovia. E agora nós estamos retomando o processo de ferrovias, a norte e sul e a leste e oeste. Isso é um processo que vai poder, com esse investimento que está sendo feito aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, nós vamos ter um parque novamente ferroviário, o que obviamente encarece nos outros setores. A gente não perde visão isso. Eu falo o seguinte, quando você tem rodovias boas, bem conservadas, obviamente que o índice de acidentes também reduz. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, aproveitar que a gente está falando aqui sobre a lei seca, né, e falamos muito sobre o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Está ligado diretamente, né, por consequência do 306, o artigo 307, né, que também é um crime do Código de Trânsito Brasileiro, e que a maioria das pessoas às vezes acha que, por ter sido pega na lei seca alguma vez, né, acha que a situação se findou naquele momento ali. Eu gostaria que o senhor falasse, até para a gente aproveitar a oportunidade de esclarecer a população a respeito de um outro crime previsto que o cidadão que é pego na lei seca hoje pode estar praticando. Quando a carteira dele está apreendida. Sim, senhor. Então, exatamente.
Às vezes a pessoa não percebe, ele pega a carteira na hora da abordagem, ele recusa fazer o teste, a carteira é apreendida, manda para o Detran, ele vai lá, recebe a carteira, abre o processo administrativo. E às vezes se defende, ou às vezes não se defende. E às vezes a carteira é suspensa. Às vezes a carteira está com um aviso e a pessoa está dirigindo. Isso também é um crime. Há crime dirigir com a carteira. Caso há pouco tempo agora. Dirigir com a carteira, o direito de habilitação suspenso. E está nesse dispositivo. E a pessoa não se dá esse. E às vezes a pessoa pega e fala assim, não, eu aprendi minha carteira, agora eu vou tirar outra. Nem sempre isso é possível. Eu tive um exemplo agora há pouco tempo, estava até falando com o coronel, com o deputado antes de começar o programa, que eu fui abordado uma lei seca saindo ali do Copacabana Palace. Não bebi uma gota de álcool, não bebi nada. Muito bem, né? Fiquei contente quando eu fui parado. Pô, major, sargento, pois não. Vamos lá fazer o exame, fiz o exame, tudo zero, bala, normal. Aí o sargento virou, mas o senhor está com um probleminha, doutor. Eu falei, mas qual é o problema? O senhor não deu taxa zero aqui? Não, sua carteira está vencida. Mas eu fui olhar na carteira, você não sabia desse detalhe, que você tem 30 dias para renovar. Até vencer. Você pode transitar com 30 dias. A minha carteira venceu no dia 14 de fevereiro e o dia que eu fui pego era 14 de março. Só que eu tinha ultrapassado já a meia-noite. Então, por causa de uma hora, eu fui preso a prender minha carteira, meu carro foi apreendido, eu tive que pegar uma pessoa conhecida, chamar para poder tirar o carro de lá e fazer o exame de batom de poder tirar o carro. Você veja que para todo mundo. Essa é uma realidade, né, porque isso a gente tem que ter, e depende de cada Detran, normalmente, já que ele encaminha toda a notificação, custa nada uns 30 dias antes lembrar, olha, sua carteira, sua habilitação vai se vencer em 30 dias. Carteira, você pede uma data, você vai... É comum. Mas no caso aqui, você está com o seu direito de dirigir suspenso e você está dirigindo. Isso é uma outra característica, é diferente. A sua venceu e você, por um lapso, deixou de fazer renovação. É uma circunstância, não é? Mas essa, com a pessoa com esse tipo a penalidade também é outra. Sim. É outra. Portanto, que é o processo administrativo. Né? Não, eu fui notificado, eles prenderam minha carteira, tive que renovar a carteira. Sim. Eu renovei minha carteira, tirei o carro. Entendeu? Mas às vezes, eu não sei como é, mas não deve ser tão incomum acontecer isso. Essa pessoa, por ser 5 anos, a pessoa não percebe. Juliana. Queria fazer uma pergunta para o coronel, mas se o deputado quiser comentar, já que estamos falando justamente dessa questão de que a lei é para todo mundo, né? Já teve colegas seus do Congresso que foram parados aqui na lei seca no Rio de Janeiro. A gente teve uma situação bastante complicada, né, envolvendo um juiz e um agente da lei seca há pouco tempo atrás. Que deu ordem de prisão, né? Que deu ordem de prisão. E aí, eu até queria que o senhor comentasse nesse sentido, alguma coisa mudou na abordagem de vocês para tentar evitar outros conflitos nesse sentido? Porque a gente ficou numa situação bastante complicada, ela perdeu na segunda instância, ela ainda está recorrendo, se eu não me engano, acho que ela vai recorrer ao STF. Quem perdeu foi o agente, né? A agente da lei seca. Que da lei seca que perdeu. A agente. É importante colocar, Juliana, com relação ao procedimento que foi adotado durante a Blitz, com relação às irregularidades praticadas pelo magistrado à época, ou seja, ele dirigia um carro não placado devidamente e dirigia com a CNH vencida. Essas medidas administrativas foram tomadas e estão corretas, tanto que elas foram aplicadas normalmente como para qualquer cidadão. O veículo foi removido, a carteira foi recolhida e o condutor em questão recebeu as suas multas encadas normalmente. O questionamento que passou a existir com relação a esse episódio foi a forma como ela se tratou, se referiu à autoridade. E isso é que gerou uma disputa judicial, inicialmente por parte dela, e que depois o judiciário entendeu, não só entendeu que negou para ela, como reverteu a questão a favor dele. A frase era, se eu não me engano, o senhor é juiz, mas não é Deus. Sim, então a polêmica gerou exatamente... O senhor é juiz, mas não é Deus. A gente falou para... o juiz. Então, que na verdade não falou para ele, falou com colegas de trabalho. Mas não vem a questão. Enfim, foi o que a gente ficou sabendo, né? Mas o que é importante, você me pergunta o que mudou a respeito disso. A gente tem uma preocupação muito grande
E aí a gente está falando, até porque isso mexe na credibilidade daquilo que se propõe. Sim, claro. E como o deputado colocou no início, né, aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem um orgulho muito grande de ter conquistado a credibilidade da sociedade por tratar todos da mesma forma. Não desrespeitando as suas funções sociais, mas é importante a gente lembrar que no momento entre o banco e o volante, ali se encontra o motorista, que cumpre exatamente as mesmas regras, as mesmas normas para poder obter uma carteira de motorista e assim passar a ter o direito de dirigir. Então os nossos agentes vão preocupados exatamente em dar o exemplo e fazer com que todos respeitem a lei, como está previsto na nossa Constituição. Depois desse episódio e com algumas outras experiências, e até com o advento da mudança da legislação em 2012, o que nós passamos a fazer? Em todas as nossas operações nós temos filmadores. Então toda vez que existe qualquer procedimento que entre em algum tipo que fuja do padrão normal de realização do teste, os nossos agentes registram as imagens do que está acontecendo naquele momento. É naquele óculos, coronel? Sim, nós já fizemos, na verdade, vários testes em óculos. E acaba com aquele velho bordão. O senhor sabe com quem está falando? Aquela autoridade da pessoa. Acabar não acaba, mas sabe com quem está falando? Minora, né? Diminui. Diminui muito. Por causa de uma hora, o meu carro foi apreendido. Diminui muito. Entendeu? Se tivesse um pouco de coisa, eles são rígidos, entendeu? Eles cumprem a regra da operação. Arrisca. São protocolos que são prestados. Quantas autoridades já foram pegos na lei seca aí? E respeitaram e foram. Agora os juízes dão a ordem de prisão. E hoje, com o sistema, tecnologia que você tem hoje no celular, em qualquer ambiente, qualquer pessoa filma. Claro. Isso hoje virou um instrumento fundamental. Quando nós fizemos a modificação da legislação, na 12.671, para incluir as filmagens, aí houve mas por que tem que... Porque hoje as filmagens elucidam vários tipos de crime. E eles elucidam esse tipo de característica. A pessoa é informada, e tanto para o agente, quanto para quem está sendo abordado. Hoje, a polícia americana, em vários estados, é obrigada, no momento que faz a abordagem, está sendo filmado. Para poder evitar o problema do próprio policial... De abuso de autoridade. Exato, ou do abuso de autoridade, ou daquela pessoa que também se autoflagela ou machuca. É importante não só regular a conduta do agente, como regular a conduta da sociedade, que passa a ficar inibida quando tem aquele tipo de coisa. Mas a gente continua trabalhando normalmente. Na verdade, ela não continua trabalhando mais porque a Luciana deixou o Detran. Ela fez um outro concurso público e hoje ela presta serviço à sociedade em outra instituição. Mas não ligada... Mas ela continua respondendo ao processo. Sim, na verdade, continua o processo, ela está em fase de recurso ainda. Tem que lembrar que o processo foi iniciado por ela. Né? Ela que pediu a reação, ela que entrou... E aí na justiça eles reverteram. Eu acho isso uma coisa... Não quero discutir a decisão judicial, claro. Ela tem direito a fazer essa abordagem. Aguardar, mesmo sendo matéria de prova, foi para o STJ. Ela perdeu nas duas instância e segunda instância. A primeira instância reverteu e a segunda instância confirmou a reversão. É isso aí. Bom, a FETransporte acredita em quem trabalha e na busca de soluções para o transporte coletivo e integrado. Quem contribui com a qualidade de vida das pessoas, que contribui com a qualidade de vida das pessoas e as cidades mais sustentáveis. FETransporte, o nosso compromisso é realmente com a mobilidade e a qualidade. Então vamos a mais um break final aqui no nosso Deles e Delas, e depois do break as considerações finais do deputado Hugo Leal, do Estado do Rio de Janeiro. Até já. Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso Deles e Delas. Antes das considerações finais, eu vou voltar a falar para dar um recadinho ao pessoal de Niterói aí. Você que mora em Niterói, você tem um prazo para colocar suas contas em dias que está acabando, hein? A Prefeitura da anistia nos juros de multa para quem pagar à vista o IPTU, a coleta de lixo e ISS devidos até o ano de 2015. Não perca essa grande oportunidade de acabar com as suas dívidas e contribuir para uma Niterói melhor. Mais informações pelo site niterói.rj.gov.br. Prefeitura de Niterói foi feita realmente para você. Bom, acho que o programa de hoje foi um programa bem educativo na maneira de explicar ao nosso telespectador, ao nosso público, como é esse processo, essa lei tão que foi feita pelo nosso deputado Hugo Leal aqui, que realmente é um sucesso em todo o país, principalmente aqui no nosso estado.
o coronel aqui que comanda e que coordena aqui essa operação Lei Seca com grande sucesso. Você está mais uma vez de parabéns aí, e você à frente aí da Amarelo, Maio Amarelo também. Estamos chegando no fim de maio, mas não foi tem bom ter falado do Maio Amarelo. Tem um ano que vem também, todos os anos vão ter mais. E, deputado, você tem aí 30 segundos para dar a sua mensagem aos nossos telespectadores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Primeiro agradecer a presença do coronel Marco Andrade, da repórter, da nossa amiga Cláudia. E você falou de Niterói, deixa eu dar mais uma outra notícia aqui. A partir de 1º de junho, o pedágio da ponte vai cair. Vai sair de 5,20 para 3,60. Isso é uma nova concessão. Foi uma luta que nós tivemos na Câmara para que não houvesse prorrogação dos contratos. Não só para Niterói, para o pessoal da região em geral, né? Mas o que acontece é que a ponte, o contrato dela já havia vencido. Então é uma boa notícia para todos. De 5,20 para 3,60. Uma boa notícia para o senhor. Isso tudo, primeira mão, tá vendo? Isso tudo é possível por causa exatamente dessa relação, dessa preocupação que nós temos, não só com a questão do trânsito, que trânsito seguro, a segurança viária, mas também a logística no país. Uma lógica muito mais inteligente. Então, é sempre uma satisfação poder voltar aqui, Leleco, poder voltar aqui, Cláudia, e ter esse bate-papo. A gente fica bem à vontade para poder passar ao nosso telespectador um pouco dessa mensagem e das dificuldades que nós temos, né? Nada na vida é fácil. E agradeço a vocês. Tem toda a razão. Olha, foi muito fluido, adorei. Acho que a gente foi muito explicativo, muito elucidativo para o telespectador. E eu vou agradecer a sua presença, que já foi dita pelo Leleco, e da colega do Jornal Dia, a Juliana Dalpiva, e ao querido coronel, obrigada Juliana, e ao querido coronel Marco Andrade, que dividiu, que é coordenador geral da Lei Seca, que dividiu, de certa medida, né, nessa democracia que o deputado federal concedeu a ele de uma forma muito leve, muito agradável. Obrigada a você que nos acompanha até essa hora, um prazer enorme poder estar aqui dividindo com a fera do Leleco a apresentação desse programa. Não, lembrando mais uma vez, uma boa notícia para você dar aí, que o deputado deu aí, que vai cair o pedágio. No mês de junho. No Fluminense, entendeu? Em primeira mão, exclusivo. E lembrando que no dia 11 de junho ela vai se tornar imortal pela Academia Fluminense de Letras, aqui no nosso estádio, que é lá em Niterói, a nossa imortal Cláudia Cataldi. Obrigado pelo seu carinho, estar aqui compartilhando hoje aqui, que a nossa querida Alda está em viagem, está compartilhando aqui o nosso programa dessa noite. Aqui é um beijo, querida Alda. Boa viagem, prazer estar aqui. Olha, e você aí, não se esqueça de ler o Fluminense. O Fluminense realmente é líder absoluto na região dos Lagos, Norte-Sul Fluminense, Niterói, São Gonçalo. O Fluminense, nosso querido Alexandre Amora Torres. O Fluminense, não se esqueça de ler. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, Coronel, Juliana, Cláudia, todos vocês, a vocês que estão em casa. Um bom domingo, uma boa semana para vocês.